Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。 Growing up, like a lot of people call me like five head, or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. A polêmica das passarelas. Uma ex-modelo usou a internet para denunciar as condições abusivas de trabalho que enfrentou na tentativa de seguir carreira. A jovem foi dispensada por ter o quadril maior que os padrões das agências. Numa conversa com o Domingo Espetacular, ela fez novas revelações. 1,76 m de altura, 52 quilos, 89 centímetros de quadril. Para a maioria das mulheres, medidas quase inalcançáveis. A dona desse corpo é a ex-modelo cearense Delaney Mourão, de 20 anos. Ela teve uma trajetória curta nas passarelas, menos de 6 meses trabalhando para uma agência em São Paulo, mas foi o suficiente para desistir da carreira. Pouco depois de ser dispensada, Delaney publicou na internet um desabafo com o título "Por que não quero mais ser modelo?". No texto, ela relata absurdos que as jovens fazem para se manter magras. Vi meninas tomando laxante para emagrecer. Vi menina desmaiar por não comer. Ao descrever como perdeu o trabalho, Delaney disse: a ex-agência
cancelou meu contrato por um único motivo: nunca estive nas medidas. Mais especificamente, por causa do quadril largo. Repare que ela escreve largo entre aspas, ou seja, dá a entender que ouviu isso de alguém. Ela continua. Sempre oscilava entre 89 e 91 de quadril. Lembrando que modelos fashion devem ter 87 ou 88 de quadril. No contrato, diz que se a modelo não cumprir com as medidas, a agência pode cancelar. Em poucos dias, a publicação foi lida e compartilhada por milhares de pessoas. Nesta sexta, eu conversei com Delaney pelo telefone. Por que você resolveu desabafar na internet? Eu percebi que o que eu estava vivendo era uma coisa que poderia afetar outras pessoas. E eu estava com uma vontade de gritar isso, e foi um desabafo. Delaney explica que a pressão para emagrecer era constante. Toda segunda tinha medidas na agência. Todo momento eles falavam, não, tem que emagrecer, senão não vai trabalhar, senão você volta para casa. Antes de ser dispensada, ela teve que voltar para Fortaleza a pedido da agência. Voltei para casa, né, porque a agência pediu para voltar para casa para emagrecer. O impacto foi na saúde. Minha alimentação ficou totalmente pobre. Por conta disso, eu tive anemia. Todas as modelos com que eu convivi tinham compulsão por comida. Toda hora pensava em comida. Só pra você ter ideia, a gente ia pro supermercado só pra degustação, porque era meio que feio comer uma besteira na frente de outro modelo. Então a gente comia escondido, besteira. A compulsão alimentar entre modelos normalmente vem acompanhada por doenças e tentativas de perder peso a qualquer custo. Remédios para emagrecer, tem? Entre modelos, sim. Bulimia. Sim. Anorexia. Sim. Drogas ilícitas. Sim. A agência confirma que a modelo foi dispensada porque tinha as medidas fora do padrão. Além disso, ela não teria aceitado treinar em uma academia, ir a uma nutricionista e a um psicólogo. Por fim, ao voltar a Fortaleza para emagrecer, Delaney teria cortado relações com a agência. A ex-modelo diz que nunca recebeu ajuda profissional. Eu não tinha nenhum acompanhamento de nutricionista, eu nunca tive. E nem de psicólogo. O tratamento que as meninas recebem muda de acordo com o trabalho de cada agência. Duda Grubner está no começo da carreira de modelo. Assim como Delaney, ela deixou a cidade natal e a casa dos pais para tentar a vida em São Paulo. Mas ao contrário da cearense, nunca teve problemas na agência dela. Comigo nunca aconteceu. As agências que eu trabalhei, eu nunca vi nada disso. Luca de Aquino tem contato direto com as modelos desde o momento em que assinam o contrato. É uma espécie de orientador numa das agências mais respeitadas do mundo. Ele explica que existem sim alguns padrões para os corpos das tops, mas que é preciso saber trabalhar com cada tipo de modelo. Se a modelo é aprovada, a gente tem que trabalhar com a realidade. Ela tem que ter as medidas de acordo com o biotipo dela. Eu jamais vou poder exigir que uma menina que tem uma estrutura corporal média ou grande, que ela tenha uma medida que é irreal. O quadril, ele é até 89, mas tem meninas que têm o quadril acima de 89 que fazem desfile sim. Mas e entre os homens? Será que também existe a pressão por um corpo que seria o ideal? Danilo Borgato é modelo profissional há 9 anos. Ele conta que as agências também cobram dos homens medidas bem específicas. Não pode ficar grande, se ficar grande não entra no terno, não entra nas roupas e a agência manda embora, é complicado. Porque a gente tem tamanho de tórax, se passar de 98,
já não tá bom pra agência. Danilo já viu de perto modelos usando drogas para perder o apetite e não engordar. Eu tava comendo na mesa e o cara tava cheirando cocaína na mesa. Em 2013, a top russa Katia Elizarova também falou sobre o uso de drogas nos bastidores da moda. Numa entrevista a um jornal inglês, ela contou que muitas meninas consomem cocaína para não sentir fome. Segundo a Associação Nacional de Transtornos Alimentares dos Estados Unidos, 4 em cada 10 modelos profissionais sofrem algum tipo de desordem alimentar e depressão. Foi o caso da top polonesa Susanna Buchwald. Neste vídeo publicado na internet, ela diz: "Minha agência me obrigou a parar com exercícios e deixar de comer. Pouco depois, desenvolvi anorexia, seguida de bulimia." A top hoje está curada, mas muitas modelos não têm o mesmo destino, como conta este psicólogo. Então a coisa pode começar assim. Eu começo com uma dieta até saudável. Aí eu começo a abreviar. Eu tiro aquilo, a nutricionista, pensando bem, não conhece tanto o meu corpo. Eu começo, dali a pouco, eu estou num semi-jejum. E se eu tiver uma propensão para isso, eu posso desenvolver uma anorexia. A anorexia mata em 20% dos casos. Suicídio, parada cardíaca, inanição. A brasileira Ana Carolina Reston é um exemplo. Em 2006, ela morreu vítima de complicações provocadas pela anorexia nervosa. Tinha 21 anos e 8 de carreira. Ao morrer, estava com apenas 40 quilos. Em alguns países, a magreza extrema de modelos é proibida. A Itália, a Espanha e Israel já adotaram esse tipo de medida. No ano passado, foi a vez da França. Por lá, o peso mínimo é de 55 quilos para uma pessoa de 1,75 m. Se qualquer agência ou marca desrespeitar a ordem, as consequências vão de 6 meses de cadeia até multa de 75 mil euros, o equivalente a 300 mil reais. Delaney não chegou a desenvolver distúrbios alimentares. De agora em diante, ela só tem uma certeza: quer distância das passarelas para sempre. Não é errado você seguir seu sonho e você querer ir atrás. Só que a partir do momento que você vê que aquilo ali está te trazendo algum mal, sai fora, porque não vale a pena. Estamos de volta com a reportagem sobre as polêmicas que envolvem o mundo da moda e as pressões que as modelos sofrem para se manterem magras. Revoltadas com os padrões quase sempre inatingíveis, algumas modelos rompem com as agências e encontram alternativas e fazem sucesso. Loira, olhos claros, um rosto que quase não mudou ao longo dos anos. Aparentemente, tudo dentro dos padrões da moda. Ainda assim, Fabiana Saba já esteve em lados bem diferentes do universo das passarelas. Nos anos 90, a paulistana exibia um corpo bem magro, como era exigido das modelos. Ela pesava cerca de 48 quilos quando começou a carreira de manequim. Fabiana, aliás, foi descoberta no mesmo concurso de beleza que revelou Gisele Bündchen. Ela protagonizou centenas de ensaios e editoriais e foi apresentadora de TV. Chegou até a substituir Fernanda Lima e Adriane Galisteu em alguns programas. Mas em 2003, deixou tudo para trás. Decidiu viver com o então namorado que morava nos Estados Unidos. Descobri pela primeira vez na vida que não era só dinheiro, fama, trabalho, que existiam outras coisas que eram importantes para mim. E aí, larguei tudo, vim atrás. Hoje, aos 38 anos, a realidade de Fabiana Saba é totalmente diferente daquela da modelo que estampava as revistas.
Ela vive em Nova York com o marido e as 2 filhas, Rebeca, de 8 anos, e Vitória, de 5. E não foi só a rotina que mudou. O corpo de Fabiana é outro. Hoje ela pesa cerca de 80 quilos. Fabiana engordou na primeira gravidez e nunca mais conseguiu voltar às medidas antigas. A gente se transforma com os anos, com a maternidade, mas isso não significa que é pior ou é melhor. Só que mexe com a nossa autoestima. A gente às vezes deixa de trabalhar, ganha peso, vira mãe, a gente começa a se sentir invisível. Com pelo menos 30 quilos a mais, não faltaram críticas à nova aparência. O mundo da moda pode ser cruel. E eu tive uma época que muita gente chegava pra mim e falava assim: mas você tem um rosto tão bonito, como que você deixou isso acontecer? Nossa. E eu deixava aquilo me magoar, ficava mal. Fabiana não se sente mais assim. Ela recuperou a autoestima fazendo aquilo que sempre gostou mais. Voltou a trabalhar como modelo, mas agora no time das tops com curvas. E você sabe que o dia que eu assinei o contrato, era como se eu tivesse me libertado de tudo que eu tinha ouvido negativo sobre mim, tudo que eu pensava negativo sobre mim, e eu olhei para o espelho e comecei a ver outro tipo de beleza. Não só em mim, como em tantas mulheres. E eu acho que mudou muita coisa pra mim, sabe? E esse ano, por exemplo, eu comecei a usar biquininho mesmo. Fazia muito tempo que eu não usava. Um trabalho que ela já conhecia, mas com novidades. Você sabe que até reaprender a fotografar, né? Porque fotografar com um corpo diferente. Fabiana está na categoria das chamadas modelos curvies, ou seja, com mais curvas no corpo, e que usam roupas com numerações que vão de 40 ao 44. Existe também a categoria plus size, tamanho maior em português. Neste grupo se encaixam mulheres com manequim acima do 46. A modelo plus size foi criada nos Estados Unidos nos anos 20 e voltou a ganhar força há poucos anos. A inclusão das mulheres GG no mundo da moda é como um tipo de resposta aos padrões de magreza extrema que imperaram nos anos 90. Hoje as gordinhas estão com tudo, dentro e fora das passarelas. A atriz e comediante Melissa McCarthy é uma das queridinhas de Hollywood. Somente este ano, ela faturou 33 milhões de dólares, o equivalente a 103 milhões de reais. Fenômeno de popularidade, a atriz foi a segunda mais bem paga do mundo em 2016. Só perdeu para Jennifer Lawrence. I don't think you know that that's wrong. A cantora Adele, que se orgulha do corpo que tem, também é idolatrada. Dona de um vozeirão, a inglesa se tornou uma diva da música internacional. Nos últimos anos, ela perdeu peso, mas não perdeu as curvas. Cabelo, no Brasil, também chegou a vez delas. A blogueira Ju Romano foi a primeira representante da moda plus size a conquistar uma revista masculina. Ela publicou o resultado do ensaio em uma página na internet e comemorou orgulhosa, com gordurinhas e celulite. A gente é ensinado a não se sentir parte do verão, entendeu? O perfil da mulher brasileira é uma mulher com curvas, né? Cheinha, gostosa, como todo mundo fala, né? Assim como na moda tradicional, no universo de tamanhos grandes, a modelo número 1 também é brasileira. Flúvia Lacerda é considerada a Gisele Bündchen plus size. Aos 36 anos de idade, Flúvia tem 15 de carreira e mora em Nova York. Ela é uma das modelos GG mais bem pagas e requisitadas do planeta. Flúvia ganha pelo menos 60 mil reais em cada sessão de fotos. Diferentes tipos de beleza que ajudam a inspirar a nova fase da carreira de Fabiana Saba. Nós acompanhamos uma sessão de fotos com ela. Ela faz pose, caras e bocas. Fabiana mostra que não desaprendeu. É como se o tempo não tivesse passado. Trabalho terminado, é hora da modelo dar lugar à mãe. A vida em casa não é nada glamurosa. Não basta ser modelo, tem que ser mãe mesmo, não é?
Tentamos continuar a entrevista, mas é difícil fazer as filhas darem uma trégua. Como é possível começar a trabalhar com 13 anos? Não, meu telefone não pode. Fabiana conta que quer ajudar as mulheres a se libertarem dos padrões de beleza e estereótipos. A ferramenta para isso é a rede social. Mesmo antes de começar a trabalhar com modelo curvas, eu comecei a postar fotos sem maquiagem, comecei a postar foto bem mais largada, porque eu queria que as pessoas começassem a perceber a importância de você abrir o Instagram, abrir o Facebook, abrir o que fosse e não sentir pressão de ser perfeito, de saber que todo mundo é igual. Eu comecei a entender a importância da mídia social na autoestima das pessoas. Autoestima que hoje ela tem de sobra. Com ou sem curvas, Fabiana é a prova de que as mulheres podem ser bonitas de todas as formas. Outra polêmica da semana envolve uma finalista de um concurso de Miss Universo, a Miss Canadá, que ficou em 9º lugar, mas roubou a cena. Isso porque desfilou fora de forma, pelo menos para os padrões de beleza, para esse tipo de concurso. E tudo indica que ela fez de propósito. Um concurso para eleger a mulher mais bonita do mundo. Uma das concorrentes chamou a atenção não só por causa da beleza, mas pelas medidas. Foi a Miss Canadá Ciara Bartle. Ela conversou com o Domingo Espetacular e falou sobre a polêmica que percorreu o mundo. Ela tá lá, numa cidade do interior do Canadá, na casa dela, e vai conversar com a gente. Tudo começou quando Ciara apareceu de biquíni. Choveram comentários dizendo que ela estava fora dos padrões para uma Miss. Os internautas não perdoaram. Este escreveu: muito gorda e velha para ser Miss. Este outro disse: bonita, mas ela está um pouco acima do peso. Alguns comentários foram mais agressivos. Agora veremos gordas nos concursos de beleza. Para algumas pessoas, as críticas à Miss Canadá soam como uma ofensa não só a ela, mas a todas as mulheres que não são tão magrinhas quanto as modelos de passarela. É como se ela representasse um grande grupo de mulheres. Na verdade, a maior parte da população feminina, porque aquela magreza típica do concurso de Miss Universo está mais para exceção do que para regra. Pelas ruas encontramos uma opinião unânime. Ninguém acha a modelo gorda. Gordinha tá aí, essa daí não tá nada. Então precisa de óculos. Quem falou isso? Tá bem magra, não chega nem perto de gorda. Mas por que o visual da Miss Canadá despertou tanta polêmica? Fábio Mariano é sociólogo. Para ele, os padrões de beleza e de comportamento estão mudando, mas as redes sociais não acompanham esse movimento e ainda permanecem conservadoras. Numa sociedade onde cada vez mais a gente discute a ditadura da beleza, ao mesmo tempo vem uma corrente de ódio só porque a Miss Canadá não corresponde aos padrões da beleza. O temido e perseguido padrão de beleza. Liliana Gomes é diretora de uma agência de modelo. Vive de moda e explica por que mulheres magras são preferidas nas passarelas. A menina que é magra, ela se adapta mais ao olhar pra gente e ela parece mais elegante na roupa. Números e medidas que podem ser cruéis para muita gente. É o que diz este psicólogo. A medida de quadril de uma modelo não pode exceder 88 centímetros. Se ela tiver 88, a gente brinca 0,1, ela é tratada como obesa mórbida. Quando venceu o Miss Canadá em junho de 2016, Ciara estava visivelmente mais magra. 7 meses depois, durante o desfile do Miss Universo, ela exibiu um corpo cheio de curvas. Chamou ainda mais atenção ao ser comparada com as outras candidatas. Na minha opinião, ela destoou porque tinha todas as outras num padrão que era diverso do dela. Essa não é a primeira vez que uma Miss sofreu com assédios pelas redes sociais. A
modelo Débora Lira venceu o concurso de Miss Brasil por Minas Gerais em 2010. Depois do concurso, o peso da Débora virou assunto nas redes sociais. Esta internauta disse que Débora chegou a engordar 15 quilos durante o reinado e disse que é muito relaxo. Outra fala: a única coisa que essa candidata precisa é perder 5 quilos. Eu já passei por essa questão de engordar e emagrecer e sofrer muito questionamento e muito julgamento por conta disso. Para Débora, Ciara já tinha o intuito de levantar essa discussão. Ela quis provar para as pessoas que ela ia participar do Miss Universo sem se sacrificar, sem ter que passar fome, sem ter que ser escrava do corpo e tentar mostrar que justamente um concurso de beleza não é apenas o físico. E ela conseguiu, né? Mas como será que Ciara Bartchell está hoje, uma semana depois das críticas? Nesta entrevista exclusiva, ela conta que o sonho de ser Miss começou por acaso. In 2009, my family and I lost our home to a house fire. Em 2009, aos 16 anos, a casa em que morava pegou fogo. Ninguém se machucou, mas graças a isso, ela se tornou voluntária na Cruz Vermelha. Lá ficou sabendo de um concurso local de Miss Adolescente. Participou e venceu. Depois vieram outros. Miss Teen Canada World and was later second runner-up at Miss Teen World. Ciara lembra que ainda jovem, muitas meninas simplesmente decidem comer pouco. E isso é considerado normal. Some girls will go to great lengths and almost eat like eggs and bread. Muitas ficavam só no pão e ovo, algo que ela não fazia. Mas a canadense admite que também já cometeu loucuras para se encaixar nos padrões da moda. There were days where I would eat one protein bar, but I would have like half in the morning and half in the afternoon. Em um dia inteiro eu comia apenas uma barra de proteína, metade no almoço e metade no jantar. E completava o resto do tempo com exercícios físicos puxados. Ela afirma que não era feliz, só reclamava e nem conseguia pensar direito. I couldn't think straight. Foi aí que Ciara decidiu mudar a dieta. Ela diz que continua tendo uma alimentação saudável, mas agora sem tantas restrições. Os novos hábitos trouxeram um novo corpo e as críticas dos mais conservadores. It didn't bother me personally. Não me incomodo e me sinto satisfeita por servir de exemplo para outras pessoas que se sentem bem com seus corpos. Durante a nossa conversa, perguntei se Ciara se importava em falar sobre as medidas. Ela disse não se sentir muito à vontade e fez uma estimativa. Está pesando entre 58 e 63 quilos. Ela mede 1,75 m. A relação entre peso e altura mostra que Ciara está dentro da faixa considerada normal para uma mulher. Ciara ficou em 9º lugar no concurso. A coroa foi para a francesa Iris Mittener, de 24 anos, que pesa 55 quilos, distribuídos em 1,73 m de altura. Nas redes sociais, Ciara se mostrou muito acima de toda essa polêmica. Ela diz que as críticas deram mais gás para ela seguir em frente nessa jornada. Em outra foto, ela completa: esta é a hora de começarmos a trabalhar juntos para redefinir a visão do mundo sobre a beleza. A jovem estudante de direito passa uma mensagem direta. Nobody's perfect. Ninguém é perfeito. Temos apenas que valorizar o que gostamos mais em nós mesmos. Isso é o mais importante. Embora ela não tenha sido a vencedora, ela começa um reinado paralelo, um reinado da empatia, um reinado da generosidade, um reinado da compreensão, um reinado próprio dela, onde com certeza ela se comunica e expressa a maioria das mulheres. Esse padrão norte-americano que é estabelecido. Não, nós europeu somos brasileiras. Até, né? Europeu, que é até mais, né? mais pesado, né? Aquelas mulheres magras, magérrimas, uma tábua, né? Nadadoras, nada de frente, nada de trás, nada de costa. Enfim, super altas, esguias, um padrão de beleza completamente diferente. Vamos falar aqui, nós brasileiras. Nós temos curvas, nós somos diferentes
E como psicóloga... Somos mais baixas também. Isso. E às vezes nós queremos, estamos pegando como referência aquilo que está sendo apresentado sem ter um filtro. Sim. E aí gera angústia, né? Se você não está dentro do padrão, gera angústia que você quer correr atrás daquilo, né? Você quer ser daquele jeito. Sim. E aí a supervalorização do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. As pessoas esquecem disso, né? Então pensam que é só malhar, é só para academia, tá dentro de uma magreza, dentro de um padrão mesmo de beleza rígido, né? Sim. Isso aí é o padrão de beleza desde lá da época dos gregos, né? Os gregos, eles endeusavam o corpo, eles achavam que a beleza estava ligada aos deuses, né? Que se a pessoa era bonita, era bela, ela era melhor que todo mundo, que os deuses gostavam mais dela. Então, assim, é uma coisa que vem de muitos anos atrás, antes de Cristo, né? Então já vinha essa valorização do corpo. Quando o cristianismo veio, quebrou isso, né? Diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo... Então as pessoas pararam um pouco, mas depois veio de novo, né? Esse padrão beleza, esse padrão corpo está cada vez mais à moda. Porque as pessoas esquecem que elas são alma, que são espírito, pensam só no corpo. Como blindar com relação a isso? Como psicólogo, o que a gente precisa para que a gente não seja influenciado por isso? Entender que nós somos esse total, corpo, alma e espírito. Nós somos esse conjunto, nós não somos só corpo. Temos que cuidar do corpo sim, em relação à nossa saúde, buscar realmente fazer exercício físico, ir para a academia por causa da saúde, mas não fixar o olhar nisso. Porque senão vamos estar sempre angustiados, porque vai ser uma moda. Hoje a moda é magreza, hoje a moda é o silicone, é o peitão, depois a moda vai ser o cabelo. Como é que vai ser o cabelo? É liso? É enrolado? Se a gente entrar nisso, a angústia vai estar sempre presente. Então, primeiro é se aceitar. Fala, meu corpo é assim, meu biotipo é assim, eu sou brasileira, minha mãe é assim, eu tenho genética assim. Aceitar e trabalhar a saúde, né? Em relação ao corpo e à saúde. Eu acho interessante até a gente levar em consideração o episódio que aconteceu com a Miss Canadá. Tem até a foto dela já ali, gente. Vamos comentando. E o seguinte, ela deu uma declaração muito interessante a respeito quando ela foi questionada por não estar dentro do padrão de uma Miss, né? Do que seria o aceitável ou o ideal. Perguntaram para ela numa coletiva de imprensa o que ela achava de ser maior, tão maior que as outras candidatas. E ela se sentiu completamente ofendida. Ela declarou na rede social, algum tempo depois, né? Porque é uma coisa que a pessoa difícil de digerir, até uma forma de coagir, de constranger mesmo, né? Uma pessoa constranger numa coletiva de imprensa. E ela simplesmente declarou que ela se sentia orgulhosa, porque ela já esteve nesse momento, nessa fase, de querer estar magra para estar bem. E ela disse que quanto menos ela comia, mais ela se sentia triste, angustiada, deprimida, e olhava para as outras candidatas e se sentia desconfortável nos concursos. E aí, à medida que ela começou a se libertar disso, falar, não, eu tenho o meu padrão de beleza e eu quero ser desse jeito, eu vou me aceitar e vou dar o meu melhor lá, com o meu sorriso, com o meu carisma, com a minha simpatia, com outros atributos, porque a perfeição no olhar do outro, né, ela é muito mais cruel. Né? Você buscar a perfeição e ela entender isso, né, que ela era perfeita do jeito que ela era, que Deus a fez perfeita, ela já era perfeita. Não precisa ser perfeita no olhar do outro, é diferente. Né? Quando você sai desse olhar do outro. Aí eu pergunto pra você, Bárbara, você é modelo plus size. Sim. Conta um pouquinho pra gente como tem sido, é um campo novo também que se abriu e as pessoas estão enxergando mais também essa questão do plus size ou ainda tem o preconceito ou não? Fala pra gente um pouquinho. Então, o plus size é realmente um mercado novo, né? Mas eu atuo desde 2014 na agência Equipe Plus e hoje em dia já é mais aceito. Eu estava até inclusive conversando com a Luciana lá fora sobre isso, sobre as lojas mesmo, o mercado varejista ter incluído. Ele foi forçado a mudar, ele foi forçado a mudar para atender essa demanda do plus size. Porque, assim, igual eu tava falando com ela, na minha adolescência, as roupas plus size eram roupas de senhoras. Era que é horroroso? Feio. Aquelas coisas... For de mesa, eu me peguei várias vezes chorando porque eu não achava roupa. Então, assim, a adaptação do mercado para o mercado, o plus size, tem sido muito importante, né? Porque a gente hoje, a gente se valoriza mais. O plus size, na verdade, não é assim... Um mercado que é padrão. A gente não fala que o plus size é um padrão de beleza. Sim. O plus size é um movimento de valorização da mulher no manequim dela, né? Entendi. Porque aí a gente vai valorizar a mulher em todos os seus manequins. Exatamente.
E em todos os seus aspectos também, né? Que foi o que a Miss Canadá acabou provando. Ela ficou entre as 9, parece, não foi isso, Bárbara? 9 finalistas. Entre as 9 finalistas do concurso e provou que ela se destacou não só por ter um corpo bonito, que é de uma mulher normal, o corpo de uma mulher que não é manequim 36, né? Mas que é um corpo belo e que ela tem suas virtudes também, que ela tem a sua forma de ser bela, né? E que não precisa estar dentro daquele estereótipo para ser aceita ou bem vista. Em 10º lugar, grampear a orelha. Essa técnica já tem mais de 1000 anos e está associada com a acupuntura. Basicamente, grampeiam a sua orelha, assim como grampeia o papel, tá ligado? Para que você emagreça. Mas para funcionar, a pessoa com grampo no ouvido precisa fazer exercícios físicos e dieta. Ou seja, o que emagrece na verdade não é o tal grampo na orelha, mas sim o esforço na academia e aquela pratada de alface. Sendo assim, esse método não serve para nada. Quer dizer, além de deixar a orelha toda doída e o risco de contrair uma infecção. Em 9º lugar, retalho na língua. É brincadeira. Em 9º lugar, retalho na língua. Com $1000, você pode colocar um adesivo na língua que lhe fará perder 15 quilos. Mas como ele funciona? A grande verdade é que esse retalho é uma verdadeira tortura. O médico costura uma malha de fibra na língua que provoca grande sofrimento. Daí toda vez que a pessoa for comer, irá sentir uma dor extremamente grande na língua, fazendo ela perder a fome. Para vocês terem uma ideia, até se encostar a língua no céu da boca já dói. Agora eu fico pensando como as empresas que fazem esse tipo de serviço conseguem clientes, já que existem muitos outros métodos para emagrecer que não precisa costurar a língua. Em 8º lugar, dieta da solitária. Muita gente compra os ovos de tênia e se infectam com esse verme, também conhecido como solitária, para conseguir perder peso. Bom, é por causa dessas coisas que os ETs ainda não vieram falar com a gente. Putz, a pessoa prefere encher a barriga de verme do que perder peso da forma convencional. A tênia fica alojada no intestino e absorve nutrientes do corpo humano, provocando assim emagrecimento. Esse método, além de ser totalmente nojento, pode provocar cólicas, diarreias e apendicite. Em 7º lugar, sonda de alimentação. Se você quer perder peso rápido, esse é o método, em que é colocada uma sonda do nariz até o estômago e você não poderá comer nada. A alimentação será feita através desse tubo, com uma mistura líquida de 700 calorias. Com $1.500, qualquer um pode fazer esse processo, em que ficará 24 horas por dia com esse ducto atravessado na garganta. Cara, e por incrível que pareça, cada vez mais pessoas procuram os lugares que fazem esse processo. Vale lembrar que essa técnica é muito arriscada, forçando o corpo ao extremo, pois 700 calorias está muito abaixo do que o organismo precisa. Em 6º lugar, a urina de grávida. Um dos métodos mais nojentos e caros para se perder peso é aplicar a injeção de urina de grávida. Não basta ser urina, tem que ser de grávida. A razão para isso seria que os hormônios produzidos por mulheres nesse estado ajudam a metabolizar os alimentos mais rapidamente, porém, nada disso foi comprovado cientificamente. Vale lembrar que a técnica só funciona se a pessoa comer no máximo 500 calorias por dia, ou seja, essa é a verdadeira razão do emagrecimento. Então, se alguém comesse 500 calorias e injetasse, sei lá, água, emagreceria do mesmo jeito. Em 5º lugar, bolas de algodão. Uma forma bizarra de emagrecer surgiu entre os jovens americanos pouco tempo atrás e logo tomou conta da internet. O método consiste em comer bolas de algodão molhadas em suco. O suco nesse caso é só para ajudar a descer, já que o valor calórico é bem pequeno. Isso causará uma sensação de saciedade, semelhante a um balão gástrico, pois o tal algodão tampará grande parte do estômago. Vale lembrar que essa técnica dá certo, mas é extremamente perigosa, pois o organismo não digere o algodão, o que pode obstruir o intestino e, em casos mais graves, levar à morte. Resumindo tudo, quem faz uma coisa dessas tem que ser muito louco. Em 4º lugar, laxante.
algum gênio desse nosso planeta Terra teve uma brilhante ideia para atenuar sua silhueta. É isso mesmo, esse intelecto superior imaginou que indo com frequência ao banheiro poderia comer e beber o que ele quisesse, mas ele errou. O uso desse medicamento até causa uma insignificante perda de peso por conta da desidratação, mas é muito risco para pouco benefício, já que isso pode causar cólicas estomacais, náuseas, vômitos e diarreia. Em terceiro lugar, sexo 7 vezes ao dia. Pauline Potter, a mulher mais gorda do mundo, segundo o Guinness Book, tem um método interessante e diferente para emagrecer. Ela afirma ter uma vida sexual bastante agitada, o que é confirmado por seu marido Alex, que após 3 anos de separação, pediu para reatar seu casamento, pois sentia falta das noites de entretenimento físico com a sua esposa. Pauline afirma ter perdido 50 quilos desde que reatou seu casamento, através da dieta das 7 vezes. Então, da próxima vez que o seu par lhe falar que quer perder peso, você já sabe. Em segundo lugar, fitness com paintball. Nem Rússia, nem China, nem Japão. A técnica de redução da massa gordurosa corpórea desse tópico vem do Reino Unido. A empresa UK Paintball Company criou o que acredita-se ser a primeira classe de paintball fitness do mundo. A aula consiste em desviar dos tiros de tinta e a motivação é correr ou sentir a dor dos disparos. Em primeiro lugar, Proana e Promia. Se você não sabe o que o nome desse tópico significa, basta falar que Ana se refere à anorexia e Mia à bulimia. Existem páginas na web que ensinam como uma pessoa ficar anoréxica ou adquirir bulimia. E esses sites normalmente são bonitos, com cores rosas e borboletas, que são símbolos dessa forma de beleza doentia. Cara, manja só alguns conselhos desses blogs. Você pode comer, mas tem que passar um pouco de sabão no alimento para quando botar na boca vomitar. Um outro conselho ensina como você vomitar sem fazer barulho e como esconder toda a sujeira. O que mais me deixa indignado é como esses blogs, esses sites podem estar no ar, pois estão ensinando como uma criança, adolescente ou qualquer outra pessoa se tornarem doentes, anoréxicas. Então, doutor, é aquilo que a gente estava conversando, né? Tudo com moderação, é isso? Exatamente, tem que ter bom senso, né? Que nem, a pessoa tem uma barriga avantajada, por exemplo, vai usar uma cinta dessa que vai comprimir, como que você vai treinar? Respirar. Não tem nem como respirar, então tem que tomar cuidado. Ela pode ser usada para sair Claro, de noite. e modela super bem, Claro. fica bonito, só que é aquilo, usar algumas horas e parar. Claro. Já usou, Fernanda? Eu adoro, eu sou suspeita, viu, doutor? Você Eu gosta? adoro tudo que modela e eu achei incrível, porque eu tô achando que eu tô arrasando com aqueles shortinhos beges, Eu né? gosto também. Aquela coisa que aperta, essas cintas chegaram pra arrasar. Você não precisa muito, né? Mas numa roupa, dá Talvez segurança. uma roupa mais... Você vai pra uma festa, às vezes, um casamento. É um acessório. É um acessório. Sim, eu esses acho modeladores muito são bacana. ótimos, Mas já deixa dormi bonito com isso, mesmo. gente. É. Dormir com isso não dá, falando sério. Mas e o calor, né? Imagina malhar, suar a barriga toda. Meu. Nossa, mas eu juro, quando eu tive meu filho, eu engordei 30 quilos. Fala, você já sai do hospital com a tal da cinta. Meu, mas eu botei 2 horas. Eu falei, arranca isso que eu não aguento. Mas eu sufoco. Isso foi a primeira vez do meu primeiro filho. A segunda, engordei 30 quilos. Falei, leva assim. Então eu olhei pra ela, nem botei. Por exemplo, num pós-operatório, É de lipo e tal, legal. lipoaspiração, tem que usar, 2 meses você Claro. vai usar, isso vai te ajudar muito. Pra voltar tudo, né? Sim, mas não é pra sempre, né? Não, tá certo. É um acessório de beleza. Então, meninas, usem as cintas com cautela. Agora é o seguinte, agora tem um pessoal aqui que usa espartilho, olha isso. Eu tenho aqui a Bárbara, o Maurício e a Alice. Olha isso, que lindos. Vamos lá ver. Oi. Oi, pessoal. Tudo Boa bem, noite, Bárbara? Luciana. Boa noite, Brasil, tudo bem? Olha a Bárbara. A Bárbara, você tá bem amarrada, hein? Então, Luciana, é o seguinte, eu uso esse tipo de técnica para afinar minha cintura, para modelar o corpo. Esse aqui, no caso, é um espartilho de ferro. Ele acaba machucando se você usa o dia inteiro. O doutor falou que não pode. Entendeu? Não é uma coisa que você vai usar, você vai se apertar e se machucar. Não é assim. Você usa pra fazer eventos? Pra sair, eu passo, por exemplo, às vezes eu passo 1 hora por dia usando ele. E eu uso uma cinta mais maleável durante o dia.
porque ela não me aperta, não me machuca e eu posso trabalhar, posso fazer exercício. Não, eu não faço malhação com ela, tá? Eu posso fazer qualquer exercício que ela não vai me machucar. Você quer ser a Barbie, é isso? Então, é uma inspiração pra mim. Eu gosto, acho um visual legal e eu adotei pro meu dia a dia. Não, ela tem um visual legal, mas ela é uma boneca, né? Então... tem gente que se inspira nas famosas, copia o cabelo, copia tudo. Eu copio a Barbie. Não, tudo bem, eu acho legal, mas assim, você não vai fazer aquela quantidade de cirurgia pra... Não, eu não faço nenhuma cirurgia. Eu tinha vontade de fazer uma rinoplastia, assim, mas eu ainda uma não coisinha, tive. todo mundo tem direito de fazer cirurgia, mas não vai... Eu não tive essa coragem ainda, né? Entendi. Mas eu faço maquiagem, Mas isso tipo, só. tirar a costela? Então, eu já tive essa ideia de tirar a costela. Eu optei por outras técnicas, que foi a técnica da cinta, Legal, do espartilho. deixa eu dar uma viradinha. Vem cá, como é que se não tem alguém pra te ajudar, como é que tira esse negócio de noite? Olha só, eu já malho o braço e já malho a cintura, que eu faço uma força aqui nisso aqui. Porque até tem uns vestidos que eu saio, você não tem o bofe pra ajudar, quando eu chego em casa, não tem como tirar, você fica... Como é que você tira? Assim, eu puxo o nozinho e eu tiro o zíper aqui. Entendi, tá na boa. Deixa eu ver, dar uma voltinha. Tá com uma cinturinha, hein? Olha isso, doutor, olha isso. E ó, é uma alternativa melhor do que essa loucura de ficar pensando em tirar a costela. Isso tecnicamente não existe. Pode tirar a costela? Não, tecnicamente não existe. Não existe técnica descrita. A cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos não aceitam isso. Por quê? Deus criou a gente, tem a costelinha para proteção. No trauma abdominal, você tira essa costela, seu fígado, seu baço vai ficar exposto. Há uma chance muito grande de lesão. Que então, horror, isso não pode tirar a indico costela. Mas alguém tira a costela? Então, off-label, tem um monte de gente que faz isso. Que loucura. Tem Ainda bem um que a monte de gente Fernanda nunca pensou nisso. Jamais. Eu tinha essa dúvida se existia realmente esse procedimento. Não é um procedimento que você vai procurar nos livros, você vai procurar em artigos. existe. Não existe. Não dá pra tirar o dedo, a costela, tipo... São algumas coisas que não tem muita lógica. Mas eu já escutei falar e foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiquei curiosa, até porque eu fiquei com muita vontade de ter a cintura fininha. Você precisava ter uma cintura menor. eu sou fininha de lado. Aqui eu sou um pouquinho reta. É grande. E agora eu tô adotando essa técnica e eu tô satisfeita. Você realmente estava Mas eu passei muitas costelas. Eu passei a estudar, assim, a pesquisar essa ideia, se seria uma coisa interessante, se acaba colocando ótimo na assim, balança, se os riscos valem a pena ou não. Tá bom assim. Tá obrigada. Bom assim. Inclusive, ela foi dar umas voltas por São Paulo. Porque uma das características mais marcantes da boneca Barbie é essa cinturinha fina, que acaba despertando, vamos dizer assim, uma cobiça entre as mulheres. E a Bárbara é uma das brasileiras que sonha em ser idêntica à Barbie. Olha só, se foi nas ruas, vamos ver o que as pessoas acharam. Olha isso, ó. Luciana Gimenez, nós viemos até a Penha, na zona leste de São Paulo, para conhecer a Bárbara, que é considerada a Barbie humana. Como é que começou esse seu desejo, Bárbara? Me conta. Olha, no começo eu não me vestia exatamente de Barbie. Eu gostava dos cabelos compridos, a maquiagem. Todo mundo começou a falar que eu era pouco parecida. Qual foi a primeira coisa que você fez para ficar parecida com a Barbie? A primeira coisa que eu fiz foi modelar o meu corpo e colocar os cabelos. E aprender um pouco mais a fazer as maquiagens que me deixam mais parecida com ela. É claro! Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,65 de altura. Quanto você pesa? 48 quilos. E você, o que eu sei é que você nunca está satisfeita. Inclusive, deixa eu pegar uma coisa aqui que é muito importante, que é o espartilho, né? Ela usa um espartilho de ferro todos os dias, durante... Em torno de 1 ano e meio, dois anos por atrás. dia? 1h30, 2 horas por dia. 1h30, 2 horas por dia. Gente, você nunca teve dor, já se machucou por conta disso? Já. No começo a gente não sabe muito bem o quanto pode apertar. A gente quer apertar tudo de uma vez, fazer aquela cinturinha logo de cara. A gente não dá. Entendi. Tem que ir devagarzinho. E eu usei o dia inteiro. Teve um dia que eu usei o dia inteiro e eu acabei fazendo alguns machucados aqui na costela e no ossinho do quadril. Então eu falei, gente, não é o jeito certo. Vamos ver direitinho o que eu faço pra não precisar passar por isso. Bárbara, o que a sua família fala de tudo isso no seu trabalho, por exemplo? Você trabalha no escritório. Trabalho no escritório. E eles falam que aqui trabalha Barbie cinturinha de pilão. Sim, eles falam, eles acompanham toda vez que eu passo na televisão, algum concurso da Barbie, eles adoram acompanhar. Eu não vou todo dia montada assim de Barbie. Tá. Mas eles adoram saber que a Barbie trabalha lá. E aqui, por exemplo, quando você usa, diminui quantos centímetros? Eu acho que ele diminui em torno de uns 10 centímetros do que é a minha cintura normal. Você jura? Isso aperta muito, boa sorte. Aperta. Eu vou ficar te esperando aqui, vai lá.
E com vocês, a Barbie humana. Deixa eu ver. Gente, mostra aqui pra quem tá em casa. Gente do céu. Você fica de 1 a 2 horas por dia. Por dia. E afinou a cintura? Afinou. Sério? Ajudou a modelar certinho. Eu cheguei no que eu queria, né? E como é que é pra você ser uma boneca humana? As pessoas gostam, aprovam? Gostam. Tem gente que acha meio estranho, pensa que não é de verdade, fica achando meio surreal. Mas a maioria das pessoas gosta demais. Hora de ouvirmos a opinião da galera. Vou te fazer uma perguntinha. O que você acha desse espartilho aqui? Bem bacana, gostei dele, modela bem o corpo. De ferro. Põe a mão pra você ver. Pesado. Olha, ela fica de 1 até 2 horas por dia. Você usaria? Usaria. Jura? É, usaria. Usaria? Usaria pra ficar com o corpo mais... Olha, vamos falar que sofre, né? Porque isso aí aperta, é difícil. Fica, linda fica. Você acha que vale tudo pela beleza? Eu já coloquei. De ferro! Agora nós vamos fazer um teste, né? Você vai, ó, é uma cinta modeladora, não é de ferro, mas você vai sentir mais ou menos o que a Bárbara passa todos os dias, pode ser? Então, eu já usei, já tive uma diferente. É como se fosse um tipo de uma lingerie, já usei pra ir festa já. Nós vamos colocar em você, pode ser? Pode. Vamos ver ela com a cinta. Quantos centímetros a gente consegue diminuir? Vamos lá. Coitada. Nossa, apertou. Chega. E aí? Vamos ver quanto tempo você aguentaria? Ah, mais ou menos umas 2 horas eu aguentaria, assim, porque ele deixa a coluna bem ereta, aqui assim, ó. E aqui aperta bastante. A Bárbara fica com um de ferro, você imagina. Esse aí já tá um pouco incômodo? Não tá não. Quanto tempo você acha que você aguentaria com ele? Ah, dá pra aguentar bastante. Vale tudo pela beleza? Vale sim. Gente, lembrando que tudo na... Joyce, que cinturinha! Agora, você acha que aqui diminuiu o quê? Uns 5 centímetros ou Com mais? Com certeza, ela comprime bastante. Você gostou? Adorei. Dá pra fazer as atividades diárias em casa ou não? Ela é mais pra postura também, né? Postura. Os médicos, ela melhora a postura. Eles não recomendam que você faça exercícios pesados usando essa cinta. A gente tá paradinha, é isso? Trabalhando. Exercícios leves, uma caminhada, o seu trabalho durante o dia. Você usaria todos os dias? Não. Porque eu sou muito elétrica, eu me baixo, eu levanto, eu faço tudo. Então... É verdade, vamos ver pra abaixar. Deixa eu ver como é que é. Tenta. Bom. Vai. Vou abaixar. Ai, minha barriguinha. Não dá. Apertou. Olha como fica diferente, gente. Você usaria? Sim. Todos os dias? Sim. Não tá machucando. Não? Pra ficar bonita, vale tudo. Bárbara, a mulherada gostou, né? Mulher faz tudo pela beleza. Que bom, elas adoraram. E elas não se sentiram tão desconfortáveis, né? Isso que é importante. A gente conseguiu um resultado bacana, que a gente tá procurando sem se machucar, sem se sacrificar. A beleza relativa. Uma pessoa tem um padrão no qual define para si o que é bonito ou não. Muitos se alinham à estética pré-definidas por sociedades, mas muita gente também gosta do que foge do padronizado. Ou seja, há aqueles que gostam do que todos gostam e também existem aqueles que gostam de algo diferente. Mas será que existe um rosto perfeito? Um rosto onde todos enxergariam uma beleza perfeita? Vamos ver agora nesse vídeo. Acredite ou não, como seria o rosto mais bonito do mundo? Uma pesquisa realizada pelo Centro de Cirurgia Plástica Avançada de Londres buscou padronizar ao máximo todos os conceitos de beleza e encontrar o rosto mais bonito do mundo. Coordenado pelo Dr. Julian de Silva, teve os seus resultados divulgados recentemente. E sim, existe um rosto perfeito que atende todas as medidas e proporções da beleza. Não é uma brasileira, por mais que você discorde. Segundo a pesquisa, a atriz americana Amber Heard é a dona do rosto mais bonito do mundo. Por mais que pareça uma escolha dotada do senso comum, os estudiosos afirmam ter muita ciência por trás da escolha. Os rostos de diversas celebridades foram analisados de acordo com as proporções da teoria grega proporção áurea, conhecida por ter a fórmula secreta da perfeição.
A partir dessa medida, o mapeamento foi feito em 12 pontos chaves faciais, incluindo olhos, nariz, sobrancelhas, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto. O mapeamento apontou que os traços de Amber Heard atendem a 91,85% da consagrada proporção áurea. A socialite Kim Kardashian ficou em segundo lugar, com 91,39%. A modelo Kate Moss obteve a terceira posição, com 91,06%. Também estão na lista as modelos Emily Ratajkowski e Kendall Jenner, as atrizes Helen Mirren, Scarlett Johansson e Jennifer Lawrence e a cantora Selena Gomez. Fragmentação do rosto mais bonito. Ok, já temos o rosto mais bonito, e por mais que você não concorde, é esse o rosto que atende às especificações da proporção áurea. Mas e como seria um rosto com o que existe de melhor em cada uma dessas mulheres? O estudo também fragmentou e buscou quem tem determinada parte do rosto mais bonito em todo o mundo. Foram considerados os olhos, sobrancelhas, formato do rosto e lábios. Veja agora a vencedora de cada critério segundo a pesquisa. Rosto mais bonito, Amber Heard. Sobrancelhas mais bonitas, Kim Kardashian. Olhos mais bonitos, Scarlett Johansson. Formato de rosto mais bonito, Rihanna. Lábios mais bonitos, Emily Ratajkowski. Testa mais bonita, Kate Moss. E agora o momento que você mais aguardou, o rosto perfeito. Veja como ficaria a junção de cada elemento. De acordo com o Dr. Julian de Silva, líder do estudo, o conceito de beleza não passou por transformações tão profundas ao longo do tempo. O cientista afirma que o resultado de pesquisa aponta que o bonito em 2016 é o mesmo bonito da Grécia Antiga, de acordo com a proporção áurea. Segundo o cientista, após criar o programa e os algoritmos para os pontos chaves no rosto, ele pensou que seria uma boa ideia fazer o teste em algumas das mulheres mais bonitas do mundo e ver se poderia provar, com a geometria e ciência, o que faz um rosto bonito. Os resultados mostraram que várias atrizes e modelos têm feições faciais que chegam próximo aos antigos princípios gregos para a perfeição física. Agora, com o mapeamento pelo computador, é possível calcular como isso se aplica a mulheres reais. Eu não sei quanto a você, mas o rosto perfeito para mim ainda é o da minha mãezinha.